Então, dando continuidade à apresentação, né, há pouco tempo atrás nós, na condição de magistrados, despachamos, né, um processo, determinamos a intimação das partes com um prazo, e aí nós vamos voltar a entrar aqui com o perfil de advogado para mostrar como este se manifesta, né, nesse tipo de situação, em que o advogado foi intimado, né, uma intimação que possui prazo. Então, entramos aqui na área do advogado, né, ele passa a ter, além dos registros de intimação aos quais ele tem acesso através do menu intimações, né, as intimações que ainda não foram lidas e as que foram lidas, mas aguardam algum cumprimento, já aparecem aqui nessa tela inicial, né? Então vamos ver aqui esse processo dessa terceira vara civil de São Paulo. Ou melhor, vamos ver esse primeiro registro, que é a vara com a qual nós estamos trabalhando, essa quarta vara, que ele, né, possui um prazo de 10 dias, né, e podemos ver esse processo aqui também, né, e a ciência realmente do ato vai se dar quando o usuário clicar em ver intimação, né, nesse momento que vai se dar a ciência da intimação. Caso o usuário não venha até o dia 26 do 10, né, ler voluntariamente esse ato, né, essa intimação, o sistema vai registrar a leitura automaticamente dessa intimação. Então, clicando aqui em ver intimação, o sistema registra a leitura da intimação, né, registra quem foi o leitor, né, no caso advogado de teste, que é o usuário que nós estamos utilizando, né, e aí começa a apresentar os prazos, né, em razão dessa leitura, né. Mostramos aqui o primeiro dia de prazo, no caso, né, 17 de outubro, nós estamos no 16 de outubro, e o último dia de prazo até 22 de outubro. Né. Ainda nessa tela, o usuário tem a informação do evento que ensejou a intimação, no caso um despacho do magistrado, e pode já aqui abrir diretamente esse documento ou ir para o link do processo para ter acesso ao processo, ao processo como um todo, né. Através desse link também cumprir, né, ele poderá responder à intimação, né. Há dois caminhos para que ele responda à intimação, ou através desse link cumprir, né, que é a forma através do qual ele irá responder a esse despacho ou recorrer de uma sentença e assim por diante, ou também através do menu intimações, né, lidas e com prazo decorrendo, ele terá os registros dessa natureza para que ele selecione alguns e peticione, respondendo às intimações, né. Entrando aqui no processo, nós vamos ver o registro da leitura, né, da intimação, e vindo aqui em intimações lidas e com prazo decorrendo, nós temos acesso a esses dois registros, né. A intimação que foi feita atualmente, que é aquela com a qual nós estamos trabalhando, que foi enviada e lida hoje, 16 de outubro, e uma intimação anterior, né. Aqui o usuário, o advogado, ele tem a opção também de selecionar determinadas intimações e responder em bloco, né. Se ele tem numa situação específica de vários processos semelhantes ou melhor, vários despachos semelhantes de um magistrado, né, para processos semelhantes, ele vai poder, com um documento só também, o advogado, responder em bloco. Eu não entendi duas colunas, por favor. Colocou data de postagem de Isso. Essa informação. data de ciência? Não. É nessa tela, né, ela é compartilhada por outros perfis, então para o advogado talvez não seja importante essa informação aqui, né. Essa data da postagem é a data do envio da intimação, a data em que ela foi enviada para ele, né, que no caso foi hoje também. Quando... Essa já foi tomada ciência, então já tomou ciência, né? Isso. Não teria sentido aquela informação então automática. Isso. Também não. Se a gente clicar em visualizar, né, aqui nesse caso a gente já tem uma tela até mais interessante, porque aqui já ficou oculto a data de intimação automática, já que ela não é necessária. Mas
qual é a data da postagem, quando ela foi enviada, seria 16 de outubro e a data da intimação também é 16 de outubro. Eu achei que a postagem tinha sido 15. Não. E a visualização é que tinha sido 16. Não, esse registro com o qual a gente está trabalhando, ele foi um que a gente fez agora há pouco. Ok. Né? Então, através daqui ele pode, né, responder à intimação, né, responder em bloco. É da mesma forma que ele pode peticionar também durante o processo. Né? O sistema mostra possíveis eventos, né, os possíveis eventos de um advogado. Né, ele pode informar uma apelação, né, requerer uma desistência. Ele, na realidade, está tipificando a petição dele. Isso. Né? Aqui seria mais o evento, e aqui também ele poderia, né, colocar uma contestação, no caso aqui, por exemplo, recurso, razões do recurso, vai caracterizar o documento dele, né? Por exemplo, colocar assim, deixa eu ver. Vai poder inserir outros arquivos, né? E depois concluir, né? Ele vai receber um código de protocolo. E aqui na lista de intimações já cumpridas, né, ele vai ter acesso a esse processo também. Né? Ele não assinou? Ele assinou aqui, né, porque ele inseriu um arquivo, aí ele teve que assinar. Então tá aqui o evento dele, recurso interposto, né, como a gente falou, essas petições elas aparecem já durante o processo, já dentro do processo imediatamente, e surgiu aqui, né, essa visualização de uma petição para ser analisada, e também lá na área do magistrado e do serventuário, no caso, vai ter aquela demanda por análise de petições. Da mesma forma, ele pode, independentemente de intimações, né, listar alguns de seus processos e peticionar livremente neles, né, requerendo, aí seria, né, a mesma coisa, só que sem estar atrelada a uma resposta a uma intimação. Aproveitando a área do advogado, tem algo muito útil aqui, que é a questão do subestabelecimento. Né? Como nós vimos aqui, o advogado ele pode subestabelecer diretamente os seus processos para um outro advogado. Né? Pode fazer uma seleção de processos, né? Clicar em subestabelecer, né? E aqui ele vai informar se é com ou sem reserva. O que é que significa? Se ele vai permanecer nesse processo ou se ele vai estar deixando esse processo e entregando, né, este ou esses processos a esse novo advogado ou esse novo conjunto de advogados. Né? Então aqui ele pode informar vários novos advogados, mas ele tem a restrição de ter que informar algum advogado já cadastrado no sistema. No caso, não sei se eu devo, dificilmente eu irei conseguir me lembrar aqui de um advogado cadastrado no sistema, né? Eu só sei decorar o advogado que eu estou utilizando. Vamos ver aqui rapidamente algum outro advogado cadastrado no sistema ou cadastrado para que a gente possa exemplificar melhor essa funcionalidade. Então, retornando aqui rapidamente à área do administrador, vamos listar aqui os advogados do sistema. Né? Temos aqui esse advogado TSE. Vamos procurar subestabelecer o processo para esse advogado. Então, o advogado, né, vindo através do menu Ações do primeiro grau subestabelecer, né, ele pode identificar alguns de seus processos, alguns processos em que ele atua como advogado, né,
informar se ele vai subestabelecer com ou sem reserva, né? E informar o... Vou pegar aqui sim. O novo advogado. Pode aqui acrescentar um advogado, né? Vai poder acrescentar outros advogados, né? E após a informação de que se esse subestabelecimento será com ou sem reserva, ele vai clicar em finalizar, né? O sistema registra, né, o subestabelecimento nesses 3 processos e convida o usuário a, embora não seja obrigatório, ele convida o usuário a inserir alguma petição em que ele, né, passe esse subestabelecimento para os demais advogados. Nós podemos ter aqui, por exemplo, petição enviada, subestabelecimento. E assim ele poderia estar também peticionando relativo a esse subestabelecimento, informando que o subestabelecimento ele já está registrado no processo, né? Não vai ser necessário uma interferência de um usuário da vara. Nós podemos buscar aqui, né, as movimentações feitas hoje pelo advogado, para ter acesso ao que foi criado em cada um desses processos. Ele, no caso, selecionou 3 processos, né? E aí peticionou requerendo o subestabelecimento. Requerendo não, registrando o subestabelecimento, né? E a título de detalhe, nós temos aqui, né, ele fez um subestabelecimento com reserva, ou seja, ele continuou como advogado do processo, o advogado de testes, e além disso, em 3 novos processos, esse advogado do TSE passou a atuar também. E aqui agora estamos abrindo a petição que mostra, né, que é o conteúdo da petição que foi enviada pelo advogado referente ao subestabelecimento.